Sem problema nenhum. Ora, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa audição de hoje, portanto, a audição da Direção-Geral de Emprego e das Relações de Trabalho, com a temática da greve dos trabalhadores da EasyJet, a audição que foi requerida pelo grupo parlamentar do PCP. Portanto, quero, em nome da Comissão, dar as boas-vindas à delegação da DGERT, portanto, à sua Diretora-Geral, a doutora Ana Couto Olim, ao Subdiretor-Geral, ao Dr. Ricardo Bernardes, à Diretora de Serviço, a doutora Paula Fernandes, e ao Dr. João Caiado, conciliador. Portanto, um bom dia e uma saudação a todos, um agradecimento pelo facto de estarem aqui, dar nota de como é que irão decorrer os trabalhos desta nossa audição. Portanto, eu diria, como quase sempre que decorrem os trabalhos desta audição, eu iria dar agora, para uma intervenção de cerca de 5 minutos, a palavra ao grupo parlamentar do PCP, que foi quem apresentou o requerimento. Seguidamente, daria à DGERT 10 minutos para fazerem a intervenção que considerem pertinente, e depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar questões que entendam necessárias, adequadas, e depois uma resposta final em conjunto da DGERT no mesmo tempo utilizado pelos grupos parlamentares. Portanto, dou de imediato a palavra ao PCP, ao Sr. Deputado Manuel Lofe, que é também vice-presidente desta comissão e coordenador do PCP. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Eu quero saudar, evidentemente, a presença da doutora Ana Couto Olim, do Dr. Ricardo Bernardes, da doutora Paula Fernandes e do Dr. João Caiado. Como sabem, eu até vou fazer uma pausa, como espero que saibam, porque a participação da DGERT em todo este processo é absolutamente muito deficitária. Há uma situação que se prolonga desde o período da pandemia, que ocorreu com os tripulantes de cabine da EasyJet. Sr. Deputado, peço desculpa, não está a ouvir bem aqui, se pudesse aproximar um pouquinho. Com certeza. Obrigada. Ok, tem toda a razão. Por acaso, há pouco, quando interveio, eu também ouvi mal, não sei se é o som que está abaixo. Ok. Porque eu inicialmente até pensei que estava com o microfone desligado. Baixo, mas mesmo assim há aqui uma questão acústica, mas acho que se aproximarmos pouquinho o microfone, falarmos um pouco mais alto, talvez. Certo. Ok, obrigada. Dizia eu que há uma situação que se arrasta com os trabalhadores da EasyJet e particularmente com os tripulantes de cabine desde, evidentemente, o período inicial da pandemia. Peço desculpa. Esqueci-me de desligar. É um segundo. Lá está. Com uma evidente degradação das condições de trabalho que passarei a expor em termos muito rápidos. Foram feitos acordos com a empresa. Foram feitos acordos com a empresa nesse mesmo período, nomeadamente perante a situação absolutamente angustiante aliás, já em fevereiro de 2020, mas particularmente de março de 2020, uma negociação aberta, ou melhor, quando da retoma, depois da negociação no início do período da pandemia, do impacto do confinamento no inverno de 2020, a companhia propôs aos trabalhadores um dilema absolutamente, eu diria, inaceitável. Um despedimento coletivo ou então um novo contrato chamado 8-12, ou seja, trabalhar 8 meses do conjunto de 12 meses do ano, não é? Com apenas, evidentemente, um salário proporcional ao tempo trabalhado.
Em compensação, é verdade que noutros países onde opera a EasyJet, as condições foram substancialmente diferentes e, nomeadamente, tiveram apoios enquanto não trabalhavam. Não foi o caso português. Por outro lado, a EasyJet há uma situação absolutamente, escandalosa, é verdade, mas sobretudo muito visível para os trabalhadores da companhia, que são as diferenças salariais entre os trabalhadores da EasyJet em Portugal e noutros países. Em alguns casos, os exemplos que nos foram dados são a Espanha e a França, em que há diferenças salariais de 70% e de 100%. O que significa que há trabalhadores de cabine a fazerem o mesmo voo, exatamente ao mesmo tempo, desempenhando exatamente as mesmas tarefas, com uma diferença salarial abissal. Não é? O mesmo pode, de resto, acontecer, ainda que não esteja em causa nesta audição, por exemplo, com os pilotos. Um copiloto que ganha o dobro do piloto português que está a fazer esse mesmo voo, porque está sujeito a contratos diferentes. Não é? E não nos esqueçamos que a EasyJet não era antes da pandemia, e não, antes do impacto, nomeadamente, dos confinamentos durante a pandemia. E, sobretudo, com a retoma, a EasyJet não é de forma alguma uma pequena companhia aérea. É a principal, é líder de mercado no campo das low cost, é a segunda companhia a operar em Portugal, não é? Depois da TAP. Em alguns aeroportos, é até a primeira companhia. Ora, bom, ao longo, o nosso requerimento pretende justamente concentrar-se nestas questões. A hierarquia da empresa, os trabalhadores queixam-se de uma total indiferença, as negociações coletivas sobre o acordo de empresa encontram suspensas, e aqui a DGERT tem seguramente uma palavra a dizer no campo justamente da conciliação entre as partes, e os sindicatos aguardam indefinidamente que a empresa se decida a reabrir as negociações. E por outro lado, não vou colocar aqui esta questão à DGERT, há queixas evidentes por parte dos sindicatos relativamente à inoperância, à inatividade da ACT relativamente às queixas que eles têm apresentado. Isso será mais tarde, nesta mesma manhã, discutido justamente com a própria ACT, mas, enfim, tenho a certeza que dois organismos do Estado, que a DGERT terá conhecimento no conjunto das prioridades da ACT. A ACT entende que não tem, que esta é a terceira das suas prioridades, a vigilância e a capacidade de inspeção relativamente às condições de trabalho, e, portanto, que não tem pessoal suficiente, não vai atuar. Do nosso ponto de vista, os organismos do Estado, o Estado não pode operar desta forma. E não pode deixar, é uma das funções deste tipo de organismos, não pode deixar apodrecer, degenerar relações de trabalho dentro de uma companhia tão relevante, num setor que, diga-se de passagem, o Governo, muito mais do que nós, tem dado um particular relevo na economia nacional, que é o setor do turismo. E eu gostava de ouvir, evidentemente, a Direção-Geral relativamente a estas questões. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, dou a palavra de imediato à doutora Nolim para uma intervenção de cerca de 10 minutos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Senhor Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, senhores e senhores deputados, a DGERT é um serviço central da administração pública, dotado de autonomia administrativa, sob tutela do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Nos termos da sua lei orgânica, portanto consubstanciada no Decreto Regulamentar 40/2012, 12 de abril, prossegue atribuições na área das relações profissionais ao nível da conciliação e mediação de conflitos coletivos de trabalho, nomeadamente os resultantes da celebração de convenções coletivas, do acompanhamento das relações laborais, tendo em vista prevenir ou superar eventuais conflitos coletivos de trabalho e da promoção da negociação de acordos de serviços mínimos em caso de greve em empresa que assegura a satisfação de necessidades sociais impreteríveis e da preparação dos despachos ministeriais tendentes à fixação desses mesmos serviços mínimos quando a negociação não resulte em acordo. Neste contexto e no âmbito da matéria que hoje aqui nos traz, a greve dos trabalhadores da EasyJet, realizada entre os dias 1 e 3 de abril de 2023, cumpre clarificar quais foram as sedes de intervenção da DGERT diretamente nesta matéria ou em matérias conexas. Em primeiro lugar, no exercício das suas atribuições, a Direção-Geral do Trabalho, a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho foi chamada a intervir na greve em apreço por solicitação da EasyJet, em 20 de março de 2023, no sentido de promover a negociação de serviços mínimos
nos termos do artigo 538, número 2 do Código de Trabalho. O conciliador da DGERT procurou aproximar as posições das partes, mas a greve manteve-se e não foi possível obter qualquer acordo quanto à definição de serviços mínimos. Assim, nos termos da nossa lei orgânica, foi preparada uma proposta de despachos de serviços mínimos que, ao abrigo do artigo 538, número 4 do Código de Trabalho, veio a ser proferido pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e pelo Sr. Secretário de Estado do Trabalho. Este despacho foi também oportunamente notificado às partes. Dá nota ainda de que no dia, já anteriormente, no dia 23 de abril de 2021, havia sido realizada uma reunião nos nossos serviços no âmbito de um processo de prevenção de conflitos requerido pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Este processo teve por objeto a discussão da situação de caducidade das licenças de voo de alguns trabalhadores. Durante a reunião, a empresa informou que a formação necessária para a renovação das licenças estava agendada para o mês de maio. Não dispomos de informações sobre se tal formação foi ministrada ou não e quando. O processo foi encerrado sem acordo a 18 de abril de 22, administrativamente por falta de impulso processual das partes. A DGERT tem ainda conhecimento do impasse que existe entre a EasyJet e o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo e da Aviação Civil na negociação da revisão de um acordo de empresa, porque este foi o motivo da greve de abril de 2023 e porque a questão foi também abordada na respectiva reunião de negociação de serviços mínimos. Mas não nos foi requerido por qualquer das partes nenhum procedimento onde possamos intervir no sentido da aproximação de vontades e composição do litígio, designadamente um procedimento de conciliação, apesar dessa hipótese ter sido sugerida pelo nosso conciliador, que acompanhou a negociação dos serviços mínimos. É o que cumpro neste momento ao informar, colocamos-nos desde já à disposição para as questões dos senhores deputados e entendam ser de colocar. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Daria agora de imediato também a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Fernando José. Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar todos os Srs. Deputados, muito bom dia. Cumprimentar a delegação da Direção-Geral de Obrigações de Trabalho, as pessoas da Diretora-Geral, Dra. Ana Olim, Subdiretor-Geral, Dr. Ricardo Bernardes, Dra. Paula Fernandes, Diretora de Serviços Profissionais aqui em Lisboa, e o Dr. João Caiado, que terá sido o conciliador neste processo. Começar por saudar o trabalho que tem sido desenvolvido pela DGERT no âmbito da conciliação e prevenção de conflitos coletivos. Um trabalho que tem sido importante ao longo dos anos e que tem-se vindo a densificar nos últimos tempos. Portanto, com isto, saudar todos os trabalhadores da Casa, da Direção-Geral de Obrigações de Trabalho, pelo excelente trabalho que têm desenvolvido na área das relações profissionais. Tal como foi dito pela Sra. Diretora-Geral, cabe efetivamente à Direção-Geral, no âmbito deste processo que o Partido Comunista Português, através deste requerimento, nos traz, três campos de intervenção. O primeiro que tem a ver com a definição de serviços mínimos. Numa situação de greve, foi requerido pela empresa, como aqui foi dito, a intervenção da DGERT no âmbito da definição de serviços mínimos, uma vez que a empresa não concordou com a proposta de serviços mínimos apresentada pelo sindicato. No âmbito da definição de serviços mínimos, aquilo que terá sido feito, por aquilo que eu percebi, mas a Sra. Diretora-Geral poderá confirmar, o conciliador terá, num primeiro momento, tentado conciliar o interesse das partes, não na definição de serviços mínimos, mas no sentido de prevenir o conflito coletivo. Houve uma tentativa, portanto, na base da greve existe um conflito, da parte da Direção-Geral terá existido, segundo percebi, uma tentativa de conciliar desde logo, ou dirimir esse conflito. Não tendo sido possível, passou-se à outra face, que tem a ver com a tentativa de acordo quanto à definição de serviços mínimos. Também não foi possível alcançar esse acordo e o processo seguiu, portanto, os seus trâmites, tendo a DGERT preparado, segundo percebi também, uma proposta que terá sido, deu depois origem a um despacho conjunto de serviços mínimos. A DGERT tem depois aqui também dois campos de intervenção que têm a ver com a prevenção de conflitos coletivos e também depois no âmbito da conciliação. Terá sido requerida em tempo a intervenção da DGERT no âmbito da prevenção de conflitos, não naquilo que está em causa, que tem a ver com a revisão do acordo, mas sim sobre outras matérias que eu não consegui perceber, estamos realmente com uma dificuldade aqui de som, mas terá sido sobre outras matérias que o sindicato terá pedido a intervenção da DGERT.
esse processo decorreu e terá encerrado sem acordo. Até o momento, também segundo percebemos, não existiu da parte do sindicato ou da parte da empresa e, portanto, um pedido de intervenção da DGERT no âmbito da conciliação, onde o conciliador poderá ter aqui uma intervenção direta na negociação, naquilo que se chama uma negociação assistida. É claro que a primazia das negociações são as negociações diretas, elas estarão a decorrer, segundo percebemos, estarão suspensas, mas não havendo um requerimento para a DGERT intervir, quer seja por parte do sindicato, quer seja por parte da empresa, a DGERT não pode, obviamente, por ela, tomar impulso de avançar com o processo de conciliação. E, portanto, cabe, obviamente, ao sindicato ou à empresa, estando as negociações diretas suspensas, jogar mão desse mecanismo de negociação assistida, que tem um enorme sucesso em termos de situações de acordo na DGERT, quer seja em termos de prevenção de conflitos como de conciliação, os dados são públicos, e, portanto, cabe uma dessas partes, ou às duas, requerer o pedido de conciliação. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é tudo. Muito obrigado, Sr. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial à Direção-Geral de Emprego e das Relações de Trabalho, na pessoa da Sra. Diretora-Geral Ana Couto Olim, do Subdiretor-Geral Ricardo Fernandes, Diretora de Serviços Doutora Paula Fernandes e do seu conciliador Dr. João Caiado. Desde já agradecer aquilo que foram os esclarecimentos essenciais dados no início desta audição, esclarecimentos que acabam por deitar um bocadinho por terra aquilo que é este requerimento do Partido Comunista Português, e permitam-me que refira aqui uma questão que, no entendimento do PSD, seria de todo oportuno ouvirmos numa primeira fase o sindicato e, posteriormente, a Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho e, entretanto, numa fase seguinte, a ACT. Nós, a pedido do próprio PCP, estamos a ouvir primeiro a DGERT e a ACT sem ouvir aquilo que são as preocupações dos trabalhadores, e, no entendimento do PSD, esta opção do Partido Comunista Português limita aquilo que é a ação do Parlamento, no sentido de questionarmos a DGERT ou a ACT naquilo que são as pretensões dos trabalhadores. Aquilo que nós temos conhecimento é pelo requerimento e aquilo que são notícias vindas a público nos jornais, e agora os esclarecimentos prestados pela Direção-Geral do Emprego e Relações do Trabalho, e, como disse, agradecemos desde já esses esclarecimentos. Aproveitamos, contudo, esta audição, sem saber aquilo que são as preocupações efetivas para além destas dos trabalhadores, mas sendo os tripulantes de cabine uma atividade que, ao longo dos anos, têm vindo ao Parlamento, nomeadamente reivindicar aquilo que são, o que é a atividade de desgaste rápido, tendo aqui a DGERT nesta comissão, não poderíamos deixar de questionar relativamente à criação do grupo de trabalho das profissões de desgaste rápido anunciado pelo Governo e pelos deputados do seu Partido Socialista, no sentido de perceber isto, porque eventualmente quando ouvirmos os trabalhadores poderá ser uma das questões, e depois não vamos ter aqui a DGERT para questionar, só poderíamos fazê-lo por pergunta escrita. Queríamos perceber se realmente este grupo de trabalho já deu início à sua atividade e quais é que têm sido as diligências efetuadas no sentido de estudar aquilo que são as profissões de desgaste rápido, porque têm vindo ao Parlamento os tripulantes de cabine, mas podíamos falar dos enfermeiros e de uma quantidade de profissões, e que, no entendimento do PSD, este estudo seria importante para haver equidade naquilo que são as classificações das profissões de desgaste rápido, para posteriormente podermos proceder a uma alteração da legislação em conformidade com isso. E, tendo aqui a DGERT, não poderíamos deixar de questionar para percebermos qual é o ponto de situação, e no sentido também de esclarecermos os trabalhadores, porque essa talvez também seja uma das preocupações, mas como não os ouvimos antes de ouvir a Direção-Geral do Emprego, deixaríamos essa questão. Muito obrigada, e desde já agradeço os esclarecimentos que possam vir a dar ainda no decorrer desta audição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Chega, ao Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras e Senhores Deputados, começo por dar as boas-vindas aos membros da DGERT, Dra. Ana Couto Olim, Dr. Ricardo Bernardes, Dra. Paula Fernandes e ao Dr. João Caiado, conciliador. Não posso deixar de lamentar que nesta audição esteja apenas a DGERT, não esteja o sindicato, para que se possam realmente confrontar e perceber quais são as suas razões. Esta greve foi convocada em 9 de março pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil e baseia-se, entre outras razões, na discriminação que existe nos salários para o mesmo trabalho relativamente aos colegas dos restantes países europeus e que têm exatamente o mesmo tipo de trabalho. Não podemos esquecer que a presença da EasyJet em Portugal trouxe uma nova dinâmica ao setor da aviação, que até então era dominado por companhias aéreas tradicionais. A empresa oferece voos diretos e regulares de várias cidades europeias para Lisboa, Porto, Faro e Funchal, o que aumentou significativamente a conectividade do país com o resto da Europa e do mundo. Graças à EasyJet, as cidades portuguesas tornaram-se mais acessíveis para viajantes com orçamentos limitados, o que permitiu um aumento significativo no número de turistas que visitam o país, e não só que visitam o país, mas que se deslocam mesmo dentro do próprio país. E, além disso, desta forma, a EasyJet contribui para o desenvolvimento do turismo interno em Portugal, facilitando o acesso dos portugueses a outras cidades do país. Em resumo, a EasyJet tem sido uma empresa fundamental para o setor do turismo em Portugal. A companhia aérea trouxe maior conectividade, tornou as viagens mais acessíveis e incentivou o turismo interno. Atualmente, a EasyJet possui 18 slots no aeroporto de Lisboa, o que a torna a companhia aérea mais importante a operar em Portugal imediatamente a seguir à TAP. E é precisamente em função da importância que a EasyJet assume hoje na indústria da aviação e da economia portuguesa, e tendo em atenção os lucros generosos que tem retirado desta posição, que é importante questionar a veracidade das reivindicações que conduziram os tripulantes de cabine desta empresa a fazer greve, sendo inadmissível que a empresa tenha práticas discriminatórias entre os trabalhadores sediados em Portugal e os que se encontram sediados noutros países. Gostaria de deixar as seguintes questões. Se foram efetuadas algumas diligências ou inspeções à empresa e, se sim, que situações irregulares foram detectadas? Se as denúncias do sindicato correspondem à realidade? Se as denúncias sindicais correspondem à realidade e que medidas foram ou estão a ser tomadas para ultrapassar as práticas ilegais detectadas? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou palavra ao PCP, ao Sr. Deputado Manuel Lofe. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu agradeço, evidentemente, os esclarecimentos que foram prestados pela Sra. Diretora-Geral. Devo dizer que também nós conhecemos, naturalmente, quais são as competências da DGERT. E aquilo que nos foi aqui descrito, bom, mas de forma bastante mais gráfica, quer pelo deputado do Partido Socialista, quer pelo deputado do Partido Social Democrata, foram no sentido de, permitam-me fazer esta síntese, bom, a DGERT fez o que pôde e a mais não é obrigada. A DGERT fez o que pôde, a mais não é obrigada. Ora bom, eu vou reler, a Sra. Diretora-Geral já nos leu, eu vou reler quais são as competências da DGERT em caso de conflito. Acompanhamento e intervenção nas relações laborais, tendo em vista prevenir ou superar eventuais conflitos coletivos de trabalho. E depois, processos de conciliação e mediação de conflitos coletivos de trabalho, nomeadamente os que resultem da celebração ou revisão de convenções coletivas. O que a Sra. Diretora-Geral aqui nos informou, e os dois grupos parlamentares, enfim, chamamos-lhe maioritários, parece que aceitaram sem mais, fomos interpelados, fomos, enfim, solicitados, requeridos a intervir, intervimos, não conseguimos, já está, acabou, não temos mais nada para fazer. Eu recordo a linha A, que é, evidentemente, o acompanhamento e intervenção nas relações laborais, tendo em vista prevenir ou superar eventuais conflitos de trabalho. Não está superado este conflito de trabalho, não está.
efetivamente. Eu custa-me enormemente a crer que a perspectiva do, ainda por cima do partido maioritário e do maior partido da oposição, seja os organismos do Estado no campo das relações laborais trabalham quando lhes pedem. Se ninguém lhes disser nada, se ninguém bater à porta, não têm por que operar. Isto não pode ser, evidentemente, não é? E depois, ainda por cima, afirmações, dê-me licença, e depois, ainda por cima, afirmações como, o requerimento cai por terra e tal. Bom, vamos lá ver. Nós estamos, eu não tenho qualquer objeção em que nomeadamente, em que eventualmente a ordem pela qual nós ouvimos as entidades que requeremos a sua audição possa ser outra. Mas o PST sabe bem que nós podemos primeiro ouvir os organismos do Estado, depois os sindicatos e depois voltar a ouvir os organismos do Estado. É um direito que nos assiste. E, portanto, custa-me a crer que todas as dificuldades deste debate e abre aspas, com muitas aspas, o deitar por terra o nosso requerimento, o parecer afinal que nada disto é importante. Nada disto é importante. Nós não tínhamos por que ouvir estas pessoas aqui no Parlamento, aparentemente, simplesmente pelo facto de estarmos a ouvir primeiro a DGERT e depois a ACT e só depois os sindicatos. Não se preocupem, nós podemos voltar a pedir todas estas pessoas, a presença destas pessoas depois. E eu reitero esta questão. A DGERT sabe que existe um conflito que está aberto. A DGERT, efetivamente, perante a solicitação da empresa, foi pedida a sua intervenção e a sua intervenção não foi suficiente. Isto não elimina as tarefas da DGERT, seguramente. A DGERT não é um organismo do Estado ao qual se toca a campainha e se ninguém tocar, os seus funcionários, os seus trabalhadores e a sua diretora-geral estão dentro da Direção-Geral tranquilos a estudar outras coisas. E, portanto, efetivamente, a DGERT deve tomar forçosamente uma atitude sobre isto. E, nomeadamente, numa das muitas situações que a DGERT seguramente conhece e que são o prolongamento por períodos indefinidos de ausência de negociação. Nós sabemos que as partes, dentro de uma sociedade democrática, obviamente, que as partes têm que negociar entre elas, efetivamente. Claro. E quando elas não negociam, e pela ausência de negociação de qualquer coisa tão central nas relações de trabalho como um acordo de empresa, quando elas o não fazem, a DGERT sente-se desresponsabilizada de qualquer atuação? É esta, de novo, a minha pergunta. Muito obrigado. Muito obrigada, deputada Helga Correia, com certeza. Senhora Presidente, uma interpelação à mesa só para esclarecer que o Partido Social Democrata, aquilo que quis dizer e que disse, para esclarecer o PCP, é que ao ouvirmos primeiro as entidades e não ouvir os trabalhadores, o PCP o que está aqui a dizer é que não tem interesse em ouvir os trabalhadores, porque se nós quiséssemos, Sr. Deputado, se nós quiséssemos fazer uma audição correta em que questionássemos às entidades aquilo que são as preocupações, que são também preocupações do Partido Social Democrata, interessa saber aquilo que são as dificuldades dos trabalhadores no terreno. Se quiséssemos fazer um debate sério, era ouvirmos primeiro os trabalhadores, ouvir aquilo que eles têm a dizer e não nos basearmos apenas naquilo que são notícias vindas a público e um requerimento do Partido Comunista Português. Deveríamos ouvir os trabalhadores, ouvir aquilo que são as suas preocupações para depois, com propriedade do Parlamento, questionar as entidades sobre essas matérias. Nós estamos aqui a inverter e a subverter a ordem das coisas. Desde que me recordo, nesta Assembleia sempre ouvimos os trabalhadores e depois ouvimos as entidades no sentido de questionar aquilo que tinha sido feito sobre essa matéria. É isso que eu acho que é preciso clarificar aqui. Essa é a posição do PST. Ouvir os trabalhadores, ouvir as suas preocupações para questionar as entidades. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou dar a palavra a mais dois senhores deputados que pediram, no fundo, não sendo dentro daquilo que era a nossa ordem normal de audição, portanto, pediria para serem breves e sobretudo, porque estas questões poderão ser retomadas, a discussão sobre estas questões, nomeadamente sobre a forma como a Comissão organizará futuras audições, temos a oportunidade de a debater noutro momento, mas dou, de facto, com apelo para alguma brevidade, a palavra desde já ao Sr. Deputado Manuel Alves, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, eu não tenho tradição alguma de fazer ping-pong destas coisas, é a primeira vez que o vou fazer. A Sra. Deputada disse que o PCP não tinha interesse em ouvir os trabalhadores. É totalmente absurdo, é por isso que lhe respondo, porque quem pede a presença do sindicato somos nós. E seria mais ainda absurdo, considerando, eu não lhe vou falar de 102 anos de história do PCP, mas seria totalmente absurdo. E, Sra. Deputada, não tenha problema algum, o PST vai ouvir os trabalhadores. Sabe graças a quê? A um requerimento do PCP. Muito obrigado. E o Sr. Deputado Fernando José também, com o mesmo apelo de necessariamente breve. Em relação à mesa, só para que não restem dúvidas. Na administração pública existe uma regra base. A administração pública age dentro do enquadramento legal e, portanto, faz tudo aquilo que a lei permite. Aquilo que pergunto, a pergunta que deixo à Sra. Diretora-Geral, é se no âmbito da conciliação, sem o requerimento das partes e no âmbito do Código de Trabalho, se a DGERT pode agir no âmbito do processo de conciliação sem o requerimento das partes. Depois, porque percebi isso na intervenção, mas gostaria que a Sra. Diretora-Geral ou o Sr. Subdiretor-Geral aqui deixassem claro se é ou não, ou corresponde ou não à verdade, que no âmbito do processo de prevenção de conflitos, nomeadamente no âmbito da definição de serviços mínimos, de reunião tida, que o conciliador desafiou as partes a requererem o processo de conciliação face à suspensão das negociações diretas. E, portanto, eu gostaria que essas duas clarificações ficassem aqui claras, porque aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado do Partido Comunista Português não faz, na nossa opinião, qualquer sentido. Muito obrigada, Sr. Deputado. Enfim, aqui foi mesmo com caráter excepcional, não foi propriamente uma abertura para um segundo momento de uma segunda ronda e, portanto, estamos aqui em ponto de ordem à mesa de intervenções nesse sentido, mas, portanto, vamos retomar e de futuro evitarmos estas situações. Passávamos agora sim para aquilo que é nosso. Sim, passávamos para a nossa, não, Sra. Deputada, passávamos para aquilo que era a nossa audição mais ordinária e, portanto, nesse sentido, dou a palavra à Sra. Deputada, portanto, ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Isabel Pires. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a DGERT, as informações que nos deram e algumas notas que nos parecem relevantes. As situações, mais recentemente, com a DGERT, elas são conhecidas do Parlamento, não apenas através de notícias, mas porque os sindicatos também fazem pedidos de reuniões aos grupos parlamentares e, portanto, isto não tem sido novidade e o acompanhamento que tem sido feito relativamente à EasyJet, pelo menos da parte do nosso grupo parlamentar, tem de facto sido feito juntamente com o sindicato. E neste caso, há algumas matérias que estão claramente dentro da competência da própria DGERT. Aliás, a Sra. Diretora-Geral referiu aqui uma das questões que nós gostávamos de colocar em cima da mesa, que tem a ver com o próprio despacho dos serviços mínimos. Houve, enfim, a indicação de que teria que haver a determinação de serviços mínimos por forma a assegurar serviços que a empresa consideraria necessários para suprir as necessidades sociais impertríveis e eu gostaria de perguntar, até porque houve, enfim, sabemos que há sempre essa diferença entre empresa e sindicato e trabalhadores relativamente à questão dos serviços mínimos, mas de facto nós estamos a falar de aviação civil, em que existem outras companhias que fazem, e no caso existiam, voos que poderiam efetivamente responder a essas tais necessidades sem que tivesse que haver a existência de serviços mínimos sequer. E, portanto, essa era uma primeira questão mais concreta. Gostaríamos de deixar sobre o que é que justifica esta necessidade impreterível, aparentemente, relativamente a voos de aviação civil que podem ser substituídos por voos de outras companhias aéreas e que, portanto, por essa forma, diminui de alguma forma, do nosso ponto de vista, o direito à greve. E, portanto, esta questão é muito concreta porque ela fez parte da conciliação que a DGERT colocou em cima da mesa. Há uma outra matéria que tem sido muito questionada e, aliás, a EasyJet não é a única empresa que o faz, mas que nos preocupa muito e que, a verdade, enfim, gostávamos de perceber qual é que é o entendimento da DGERT sobre estas matérias, que tem a ver com a brutal diferença de direitos e de salários de trabalhadores que, em território português, fazem o mesmo trabalho, mas como têm contratos de trabalho em bases, ou seja, em países diferentes,
têm diferenças salariais absolutamente abismais. Nós, entre o Estado espanhol e Portugal, estamos a falar, enfim, em diferenças salariais que podem, ou o Reino Unido ou a Alemanha, que podem rondar os 130%. E obviamente que isto gera nos trabalhadores da EasyJet em Portugal um sentimento de injustiça muito grande. E, portanto, a DGERT, enquanto entidade que analisa, que estuda, que trabalha sobre estas matérias, gostávamos mesmo de perceber qual é que é o entendimento que tem relativamente a estas diferenças. Sabemos que, inclusivamente, já existiram questões a nível da Comissão Europeia sobre este entendimento. Temos uma outra empresa, a Ryanair, que o faz também de forma até, do nosso ponto de vista, completamente fora da lei, mas isso será outra matéria. Mas nós temos uma EasyJet que durante muitos anos conseguiu consolidar, enfim, a sua atividade no nosso país, sempre gozou inclusivamente de relações com os sindicatos que permitiram essa mesma consolidação económica, conseguiu inclusivamente agora, enfim, tem mais 18 slots que pertenciam à TAP, e isto significa que esse crescimento é muito significativo, mas ele está a ser feito à custa, claramente, dos salários de trabalhadores, porque os trabalhadores portugueses desta empresa ganham muito menos do que trabalhadores da mesma empresa a fazer as mesmas funções, muitas vezes em território nacional, mas como o seu contrato não é, não é português, acabam por ter esta diferença muito grande. E, portanto, do ponto de vista das relações laborais, gostávamos de compreender qual é que é a análise que a própria DGERT faz sobre estas diferenças muito grandes, porque estamos aqui perante uma situação de desigualdade e de injustiça muito grande que eu creio que nós não poderemos tolerar no nosso país. Se dizemos que somos um Estado de Direito onde a lei é cumprida, então temos que perceber porque é que estas situações de desigualdade se continuam a manter, e nós sabemos que esta questão é uma das que está na base do conflito laboral que existe neste momento na EasyJet. As negociações estão desde novembro com um impasse muito grande, enfim, a empresa continua aqui com uma dificuldade muito grande em conseguir responder às reivindicações que são colocadas e, portanto, gostávamos de compreender qual é que é o entendimento que a DGERT tem sobre este problema, além da questão mais concreta que fizemos sobre os serviços mínimos, relativamente a esta necessidade aparentemente impreterível, que eu tenho algumas dúvidas que o seja, porque estamos a falar novamente de aviação civil, com voos que podem ser feitos por outras companhias e, portanto, não era necessário, parece-nos, estar a coartar o direito à greve destes trabalhadores. Obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, dou a palavra agora à DGERT, à doutora Ana Olim, para responder às questões e para introduzir algumas matérias que entenda também ainda fazer. Obrigada. Muito obrigada. Bem, antes de mais, queria agradecer as palavras que foram aqui dirigidas à DGERT, ao trabalho que a DGERT tem vindo a desenvolver, o reconhecimento que é feito do trabalho feito pela DGERT e pelos seus trabalhadores. Muito obrigada. Também agradecer ao Sr. Deputado Fernando José a sistematização feita relativamente aqui à intervenção da DGERT. Na verdade, a DGERT teve aqui intervenção no âmbito de um processo de prevenção de conflitos, no âmbito qual e por que motivo que, portanto, o motivo que estava subjacente, ao fim e ao cabo, a esta greve estaria relacionado com a celebração do acordo de empresa, com a revisão do acordo de empresa. O nosso conciliador fez aquilo aquilo que lhe cabe no âmbito das suas funções, tentou o acordo, tentou efetivamente dar aqui impulso para a conciliação. Nenhuma das partes fez aquilo que lhe cabia, sendo essa a sua vontade de requerer a intervenção da DGERT no âmbito de um processo de conciliação. Dou aqui nota de que a DGERT oficiosamente não pode, porque não tem essa atribuição, dar início a este processo. Também, relativamente à intervenção da Sra. Deputada Helga Correia, dizer que,
Relativamente, e porque a questão aqui mais colocada foi com outra matéria, foi relativamente ao grupo de trabalho criado pelo despacho 5/2023 do Sr. Secretário de Estado do Trabalho e pelo Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, dizer que no âmbito desse grupo de trabalho e no âmbito antes até do próprio despacho, havia aqui a previsão de se iniciar então os trabalhos inerentes ao mesmo num prazo de 10 dias úteis após a entrada em vigor do mesmo despacho, e assim foi. Portanto, a DGERT tem estado em reuniões com as outras entidades que constituem este grupo de trabalho, portanto, a Autoridade para as Condições de Trabalho, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Instituto da Segurança Social, a Direção-Geral da Segurança Social e a Direção-Geral da Saúde. E começámos então a desenvolver um trabalho que neste momento não vou ainda dizer ou tentar especificar aqui o que está a ser desenvolvido, mas está a ser um trabalho intenso e esperamos que que rapidamente possamos ter alguma matéria a adiantar relativamente ao mesmo. Aqui continuando. Relativamente às questões colocadas pelo Chega, sim, pelo Sr. Deputado Jorge Galveias, obrigada. Eu queria dar nota do seguinte: a DGERT não tem competência inspectiva. Não pode sancionar situações de violação da legislação laboral ou de incumprimento de convenções coletivas. Portanto, como é sabido, os órgãos e serviços da administração pública só podem atuar dentro dos limites da lei e nas matérias para as quais a lei lhes atribua competência. Ora, não é o caso. Razão pela qual, no que diz respeito às questões colocadas, a DGERT não tem quaisquer atribuições nem em matéria de inspeção, nem de confirmação de eventuais denúncias. E, portanto, não nos cabe essa matéria. Relativamente às questões que nos foram também colocadas pelo Bloco de Esquerda, agora perdi-me aqui, pela Sra. Deputada Isabel Pires, dizer que, portanto, o despacho de serviço mínimos teve, de facto, por base uma primeira reunião na qual o próprio sindicato admitiu que havia uma necessidade social impreterível no que toca às regiões autónomas e, portanto, anuiu nessa necessidade. Dizer também que, como o próprio despacho de serviços mínimos contempla, dizer que esteve aqui em causa o direito constitucional à deslocação, atendendo à época abrangida pelos dias de greve declarados, em que, por razões sociais, se assiste a uma deslocação de um número significativo de pessoas, e essa fundamentação consta do próprio despacho. Quanto à questão da conciliação, já aqui foi dito, portanto, que o nosso conciliador esteve bem ao propor às partes, de facto, que fosse requerido um processo de conciliação, o que as partes não fizeram. Quanto à diferença de direitos salariais, de direitos e salários, mais uma vez reiterar que não temos competência em matéria salarial e, portanto, quanto a esta matéria não podemos intervir e caberá no outro âmbito tentar-se aferir o que é que pode ser aqui feito. Por fim, voltávamos aqui, não sei, não é? Agora já me esqueci. Apontei. Só um bocadinho. Acho que sim. Penso que sim. Penso que está tudo respondido da parte também do Dr. Fernando José, também está, não é? Penso que sim. Estou à vossa disposição. Com licença. Se alguém
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu peço desculpa à doutora Ana Couto Olinho, posso ter tomado nota mal. Referiu-se que a criação do grupo de trabalho para estudar as profissões de desgaste rápido era o despacho 5/2023. Fazendo uma breve pesquisa, e porque várias vezes questionamos tanto o Governo como os deputados do Partido Socialista e não nos conseguiram dizer qual era o despacho, verificando agora este despacho não diz respeito à criação deste grupo de trabalho, ou estou a ver mal. Queria só que me certificasse, ou então eventualmente se nos podem fazer chegar à Comissão o despacho para nós realmente verificarmos, e agradecendo desde já a resposta. Muito obrigada. De facto, trata-se do despacho número 5/2023, proferido a 20 de janeiro de 2023 pelos senhores secretários de Estado do Trabalho e secretários de Estado da Segurança Social, e podemos fazer chegá-lo. Agradecemos, de facto, o envio deste despacho. Ainda tinha um pedido de esclarecimento por parte do Sr. Deputado Manuel Off, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu coloquei uma questão direta. Aliás, faço parte do partido que, evidentemente, do grupo parlamentar que requereu a sua presença. E a Sra. Diretora-Geral, com certeza, não entenderá que a sua intervenção inicial responda a tudo quanto lhe perguntei, sobretudo porque ouvi no período de perguntas que me coube também a mim. Eu perguntei-lhe se entende, já estamos esclarecidíssimos que entenda a DGERT que o processo de conciliação foi feito. Tentou-se, não se conseguiu, paciência. Pronto, é assim. E agora, o segundo a questão é, no âmbito das competências da DGERT e acompanhamento e intervenção nas relações laborais, tendo em vista a prevenir ou superar, neste caso a superar, eventuais conflitos coletivos de trabalho, a Direção-Geral entende que fez rigorosamente tudo. Insisto, só lhe compete intervir uma vez as partes solicitando a sua intervenção, não mais solicitando a sua intervenção, ou tendo solicitado e... não sei se alguém me consegue ouvir, num conjunto de 4 pessoas que estão a tentar procurar uma resposta antes de ouvir a pergunta. Permita-me? Ok. No âmbito deste acompanhamento e intervenção, entenda a DGERT que fez tudo quanto... Entenda a DGERT que fez tudo quanto deveria ter feito no âmbito da superação de um conflito que a conciliação não permitiu superar e que permanece, Sra. Diretora-Geral. Permanece, é só isto. Já sabemos, não tem competências inspectivas, não tem nada disso. Agora, a pergunta, eu tenho direito a uma resposta. Muito obrigado. Se a doutora Ana Olinho quiser acrescentar algo à sua resposta anterior, dou-lhe a palavra novamente para concluirmos esta audição. Senhor Deputado, a DGERT, em primeiro lugar, não houve processo de conciliação. Não houve porque quer o sindicato, deixe-me terminar, quer o sindicato, quer a empresa, interpelados para o efeito pelo nosso conciliador, não tiveram essa vontade. Não tiveram essa vontade. E a DGERT atua nos termos da lei. É um serviço público que tem uma lei orgânica e tem competências que lhe são atribuídas por lei. E é nesse âmbito que a DGERT atua. Okay? E, de facto, o artigo que estávamos todos aqui a tentar encontrar, como o Sr. Deputado referiu, diz o seguinte, artigo 524 do Código do Trabalho, a conciliação, caso seja requerida, é efetuada pelo serviço competente do Ministério responsável pela área laboral, assessorado, sempre que necessário, pelo serviço competente do Ministério responsável pelo setor de atividade. Não aconteceu, apesar do trabalho desenvolvido pelo nosso conciliador. Terei respondido à questão, Sr. Deputado? Pode, com certeza. Foi feita a pergunta se respondi à questão. No site da DGERT, descreve-se como uma das suas competências acompanhamento e intervenção, não é conciliação. Acompanhamento e intervenção nas relações laborais. É muito claro, é o site da DGERT, não é uma invenção nossa, não saltou de sítio nenhum. A senhora cita-nos um artigo do Código de Trabalho relativo à conciliação. E eu pergunto, relativo ao acompanhamento e intervenção das relações laborais. Obrigado. Senhora doutora Ana Olinho. Obrigada. Dizer-lhe o seguinte, eu falei do processo de conciliação, porque o Sr. Deputado também o referiu na sua intervenção. Dizer-lhe que quanto também ao processo de prevenção de conflitos, trata-se de um procedimento administrativo e também nesse âmbito tem que ser requerido pelas partes. Obrigada. Muito obrigada, senhora doutora Ana Olinho. Que mais uma vez cumpre-nos agradecer
a presença e agradecer os esclarecimentos e, portanto, dou por encerrada esta nossa primeira parte, esta nossa audição. Vamos ter a próxima às 10h15, portanto faremos um intervalozinho, às 11h15, peço desculpa, e portanto fazemos um intervalo, mas peço que necessariamente às 11h15 nos reunamos aqui todos. Muito obrigada e um bom dia. Muito obrigada.